Olá, olá, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de Física, da Prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, do Enem 2022, Caderno 7, cor azul. Você tem aí na sua tela a questão de número 116, ou 10ª questão de Física, da Prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, do Enem 2022, Caderno 7, cor azul. Os contextos aqui em pauta são os contextos da eletrodinâmica e da termofísica, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto. Então vamos à leitura do texto desta questão. Manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então nós temos aqui uma tabela no centro da sua tela que representa o manual dessa ducha elétrica. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro da ducha e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules grama-grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. Comando da questão: o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por 60 amperes, 30 amperes, 20 amperes, 10 amperes ou 5 amperes. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida da tabela que representa o manual dessa ducha. Na primeira coluna, nós temos 2 valores de vazão. Primeiro valor, 3 litros por minuto. Segundo valor, 6 litros por minuto. E para cada vazão, nós temos aqui 3 variações de temperatura. Nível morno, para a primeira vazão, nível morno, 10 graus Celsius. Nível quente, 20 graus Celsius. Super quente, 30 graus Celsius. Perceba, minha pequena gafanhoto, meu pequeno gafanhoto, quando a vazão dobra de 3 litros por minuto para 6 litros por minuto, as variações de temperatura dos 3 níveis de aquecimento caem pela metade. Ou seja, quando a vazão é de 3 litros por minuto, a variação de temperatura do nível morno é de 10 graus Celsius. Quando a vazão dobra de 3 para 6, a variação de temperatura deste nível morno cai de 10 graus Celsius para 5 graus Celsius. Quando a vazão dobra de 3 para 6, a variação de temperatura do nível quente cai pela metade, de 20 graus Celsius para 10 graus Celsius, e do nível super quente, de 30 graus Celsius para 15 graus Celsius. O que está correto fisicamente, porque se você está tomando banho e utilizando o chuveiro elétrico, quando você aumenta a vazão, ou seja, aumenta a quantidade de água que cai em seu corpo, se o chuveiro elétrico estiver ligado, você percebe que esta água deixa de cair mais quente e passa a cair no seu corpo menos quente. Pegou a visão? Pegou a visão? É isso aí. Agora, vamos fazer aqui um cálculo rápido para a corrente elétrica máxima da ducha ou para a corrente elétrica máxima do circuito desta ducha elétrica. Essa corrente máxima, você pode dizer que ela é igual a densidade da água multiplicada pelo seu calor específico, multiplicado por essa primeira vazão aí de 3 litros por 60 segundos,
Isso multiplicado pela variação de temperatura do terceiro nível aí, do super quente, cuja variação é de 30 graus Celsius, porque se você aumentar a variação de temperatura, lógico, você está aquecendo mais ainda o volume de água que cai do chuveiro da ducha. Consequentemente, aumenta o quê? A corrente elétrica. Por isso que a gente vai fazer o cálculo máximo dessa corrente elétrica. Pegamos esses produtos aí e dividimos pela tensão da ducha, que é de 220 volts. Então isso vai dar uma corrente elétrica máxima para a ducha ou para o circuito da ducha de aproximadamente 28,63 amperes. E aí você percebe que o distrator B é o que traz a corrente que mais se aproxima, ou que é imediatamente superior à corrente elétrica máxima dessa ducha, ou seja, 30 amperes. Então, esse é o distrator correto, que traz a corrente de 30 amperes para o disjuntor adequado que protege essa ducha elétrica ou circuito elétrico dessa ducha. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto? Então, calculamos de forma rápida a corrente elétrica máxima da ducha ou do circuito elétrico da ducha. Você diz que ela é igual à densidade da água vezes o calor específico da água vezes a primeira vazão aqui, agora, de 3 litros por 60 segundos, multiplicado todo esse produto pela variação de temperatura de 30 graus Celsius aí do terceiro nível, que é o super quente, e esse produto todo dividido pela tensão da ducha, que é de 220 volts. Aí você encontra essa corrente elétrica máxima aí de aproximadamente 28,63 amperes, que aí o distrator B traz uma corrente de 30 amperes imediatamente superior à corrente elétrica máxima do circuito ou da ducha. Então o distrator correto aí é o distrator B, ok? Que traz a corrente elétrica do disjuntor adequado que protege a ducha ou o circuito elétrico dessa ducha. Mas vamos à nossa resolução comentada aqui, ó. Para calcularmos a corrente elétrica máxima do disjuntor adequado para a proteção da ducha, precisamos conhecer e saber utilizar as definições básicas de potência elétrica e entendermos o princípio de funcionamento de uma ducha elétrica. Que o princípio de funcionamento de uma ducha elétrica é converter toda a energia elétrica que chega nela em energia térmica, em calor, que aquece, lógico, a água que cai do chuveiro elétrico sobre o seu corpo, a água que cai da ducha elétrica sobre o seu corpo. Por isso, que a gente vai dizer logo aqui, que a energia elétrica que chega na ducha é convertida integralmente em calor, ou seja, a energia elétrica é igual aqui a uma quantidade de calor que foi transferida para a água. E essa quantidade de calor que foi transferida para a água provocou que uma variação de temperatura da água. Então, essa quantidade de calor aí é sensível. Então, a energia elétrica é o produto entre potência e o intervalo de tempo. Quantidade de calor sensível é o produto entre massa, calor específico e variação de temperatura da água, lógico. Então, na terceira linha aqui, o que foi que nós fizemos? Substituímos a massa da água pelo produto entre densidade da água e seu volume, que está multiplicado pelo calor específico da água e pela variação de temperatura da água. Se isolarmos a potência elétrica aqui do lado esquerdo, nós ficamos com ela igual a densidade da água vezes o seu volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, dividido esse produto aqui, ó, dividido pelo intervalo de tempo. Porque esse intervalo de tempo passa dividindo, né, passa aqui para o lado direito, dividindo o produto densidade, volume, calor específico, variação de temperatura da água. Agora, para este caso, vamos substituir a potência elétrica P pelo produto entre corrente elétrica e tensão. E a vazão aqui por Z, que é exatamente o volume da água que cai da ducha dividido pelo intervalo de tempo de queda deste volume de água. Por isso
que volume dividido pelo intervalo de tempo eu estou chamando de vazão, porque é vazão. Ok? Então, onde tem aqui nessa expressão da potência é volume dividido pelo intervalo de tempo, nós vamos substituir essa razão por Z, que eu chamo aqui de vazão. Ok? Então, aqui do lado esquerdo, no lugar da potência elétrica, ficamos com o produto corrente vezes tensão. E aí, do lado direito, ficamos com densidade da água vezes vazão, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Isolando a corrente elétrica, nós passamos aqui a tensão do lado direito, dividindo todo este produto aqui. Todo este produto. Então, a corrente elétrica máxima que circula pela ducha é igual agora densidade da água vezes vazão, vezes seu calor específico, vezes variação de temperatura. Esse produto todo dividido pela tensão. Agora, o que você tem que fazer? Minha pequena gafanhoto, meu pequeno gafanhoto. Substituir a densidade da água. Do jeito que está lá no texto. 1000 gramas por litro. Substitui Z, que é a vazão. Aquela primeira vazão lá. 3 litros por minuto. Só que nós vamos transformar minuto em segundos. Por isso que fica 3 litros por 60 segundos. Ok? Calor específico da água. Do jeito que está lá no texto. 4,2 joules grama grau Celsius. E a razão aqui, ó, variação de temperatura da água. Ok? Tensão. A vazão de temperatura da água que nós vamos utilizar é a do nível superquente. Porque aí, quanto maior a variação de temperatura, para essa vazão de 3 litros por minuto, ou de 3 sobre 60 de segundo, vai dar exatamente uma corrente máxima, que é o que a gente quer calcular. Ok? Que a gente já calculou aqui de forma rápida. Então, por isso que aqui nós estamos usando das 3 variações, a terceira, a do nível superquente, porque vai dar exatamente a máxima corrente. Quanto maior a corrente, maior a variação de temperatura, maior é o aquecimento da água que cai sobre o seu corpo vinda da ducha. Então, no lugar aqui de ΔTA, nós vamos substituir a variação de temperatura do nível superquente, né, de 30 graus Celsius. E a tensão aqui da ducha, de ligação da ducha é de 220 volts. Então, quando você multiplica 1000 por 3, por 4,2, por 30 e divide todo esse produto pelo produto 60, 220, você vai encontrar uma corrente máxima aí de aproximadamente 28,63 Joule dividido por segundo volts, que te dá exatamente uma corrente máxima de aproximadamente 28,63 amperes, porque Joule dividido por segundo vezes volts é a mesma coisa que watts por volts, que dá exatamente amperes. Mas, professor, por que sobrou só aqui como unidade Joule dividido por segundo vezes volts? Lógico, quando você fez todo esse produto aqui, quando a gente efetuou todo esse produto aqui, litro com litro simplifica, grama por grama simplifica, grau Celsius por grau Celsius simplifica, aí só sobra o que? Em cima, Joule, e embaixo, segundo vezes volts. Ok? Minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto, esta questão mais uma vez se repete. Esta questão que traz aí o contexto paralelo entre os contextos eletrodinâmica e termofísica. É uma questão recorrente nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, muito bem contextualizada, trazendo o dia a dia, o seu dia a dia, o nosso dia a dia. Então o contexto aqui está muito bem elaborado. Agora, a interdisciplinaridade aqui não ocorre. Nós temos só contextualização, trazendo, não é, o que acontece, os fatos que acontecem no nosso dia a dia, a termofísica, a eletrodinâmica que está no nosso dia a dia. Agora, a interdisciplinaridade aqui nós não temos, ok?
minha pequena gafanhoto e meu pequeno gafanhoto, as questões, não é, do novo Enem lá em 2024, elas serão contextualizadas como essa, mas não só disciplinar, mas interdisciplinar. Pegou a visão aí, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota? Breve, muito breve, voltarei resolvendo a 11ª questão de física da prova de ciências da natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Até breve!